O uso da métrica GWP, Global Warming Potential Star, é um complemento às métricas climáticas convencionais que descrevem melhor o aquecimento real causado pelas emissões de metano. Vamos falar ao vivo com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima do GTPS, Grace Selva. Olá, Grace, seja bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Como que vocês avaliam, né, essa ferramenta como complemento e até para trazer mais e melhor precisão ali na hora, né, da gente conseguir avaliar essas emissões e o que pode ser feito também no intuito de reduzi-las? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Então, esses ferramentas foram criados pelos cientistas com um bom motivo. A gente tem muitos gases de efeito estufa diferentes. Então, é um jeito de colocar todos esses gases diferentes dentro de uma mesma conta para poder calcular as emissões que estão sendo emitidas por todos os setores econômicos do mundo. Porém, essa ferramenta GWP, que é Global Warming Potential, ou potencial de aquecimento global, ele considera o metano como 28 vezes mais potente que o CO2 ao longo de 100 anos. De fato, o metano vive na atmosfera durante 10 a 12 anos, depois passa por um processo de oxidação e é sequestrado de novo na pastagem, na floresta, na biomassa, enquanto o CO2 permanece na atmosfera em torno de 1000 anos. Então, a gente não poderia fazer esse cálculo dessa forma, porque superestima o efeito do metano no aquecimento global. Está avançando essa discussão. Tem um grupo do FAO, que é o braço da ONU, que olha para a agricultura, que está discutindo como incorporar uma outra ferramenta que olhe justamente para esse fato dessa vida do metano comparado ao CO2 na atmosfera. Isso é muito interessante, né, e pertinente e realmente está muito alinhado ao que disse uma pesquisadora recentemente aqui no programa também, da FGV, sobre esse período, né, onde o gás metano, enfim, ele fica na atmosfera e que tudo é avaliado dentro de um mesmo cenário. E por isso deveria haver um progresso, né, em nível de discussão para mostrar de fato que sim, precisamos fazer essa medição, precisa ser medido, porém, não da mesma maneira tudo dentro de um mesmo cenário, de uma mesma realidade. Então, esses avanços, né, esses diálogos já vêm acontecendo dentro da FAO, como você disse, né, e como é que está, digamos mesmo, esse progresso, esse avanço na discussão, no diálogo, Grace? Então, eu acho que está ganhando força, porém tem um problema nos dados. A gente não tem dados históricos suficientes para já incorporar essa outra ferramenta que poderia contar com mais realidade o papel do metano do setor, principalmente do setor de agricultura, porque o metano que vem do setor de petróleo não pertence a um ciclo biogênico. Isso quer dizer que foi estocado ao longo de milhões de anos e agora está sendo emitido. Enquanto, quando a gente fala do metano emitido pelo setor agropecuário, a gente está falando de um metano que é emitido, sim, porém, ele já é convertido em CO2 e sequestrado de novo num ciclo fechado. Ele faz parte de um ciclo de gases. Não é um estoque que está sendo emitido que vai permanecer na atmosfera ao longo de milhares de anos. Então, é muito importante que a gente contabiliza melhor isso. Eu acho que vai avançar, porém, essas negociações internacionais sempre têm o seu tempo, tem que ter muita credibilidade na hora de utilizar essas ferramentas, tem que ter uma aceitação internacional, mas está avançando. E essa ferramenta, né, como é que ela vem sendo divulgada e trabalhada mesmo dentro do setor, né? Como é que vocês vêm avançando em nível de informar sobre essa ferramenta mais precisa, né, mais coerente, correta?
Então, a gente tem grandes desafios no setor em relação à medição das emissões. Aqui no Brasil, muitas vezes, precisamos utilizar fatores de emissão internacionais, que são os fatores de emissão reconhecidos e aceitados pelo mundo afora. Enquanto muitas vezes esses fatores de emissão vêm de estudos de uma vaca leiteira na Europa e não fala muito sobre o contexto da agricultura tropical que tem aqui no Brasil. Então, tem um grande esforço por muitas instituições de pesquisa, Embrapa e outros também, para melhorar os nossos fatores de emissão nacionais, publicar esses fatores de emissão em jornais internacionais, em inglês, para que o mundo possa acessar a nossa ciência e incorporar a nossa ciência brasileira nos cálculos aceitados no mundo. Está avançando, mas tem muito trabalho ainda para fazer. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Grace, por sua entrevista aqui, por falar um pouco desse avanço, né, dessa ferramenta que mede aí com mais acurácia, precisão, toda a questão de emissão de metano, né, conforme a gente colocou aqui, entre 10 e 12 anos que fica na atmosfera, depois é captado, enquanto que CO2, né, no geral, por exemplo, proveniente do petróleo, fica aí muito mais tempo, né, milhares de anos. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Obrigada, prazer foi meu.